Nosso convidado de hoje é o médico Flávio Antunes. Ele que é urologista e nos dá a honra de participar hoje da nosso podcast nessa entrevista. Muito obrigado por ter aceito nosso convite e aí a oportunidade inicial para que o senhor possa dar sua saudação, falar um pouco sobre o senhor, a sua formação, sua experiência, quanto tempo você atua nessa área. Bom, primeiro eu quero dizer que é uma satisfação estar podendo participar aqui do seu podcast, é um prazer, tá? Então, eu sou urologista, já tenho mais de 20 anos de formação. Tempão, né? Sim, já tem um bom tempo. E eu atuo principalmente nas áreas de infertilidade masculina, cirurgias de próstata, cirurgias de cálculos urinários, tá? Eu sou já há um bom tempo também professor da Universidade Federal do Amazonas, então já tenho aí uma boa bagagem. Atuo principalmente na clínica Urocentro Manaus, que é o meu lugar que eu faço consultório, meu lugar de atuação principal. 20 anos, então o senhor já pegou essa evolução assim, quer dizer, da medicina, né? Que hoje, eu acredito que nesses últimos 20 anos que tem acontecido essa modernidade, né? Sim, da com robótica, certeza, né, no caso. Sim, na verdade, a urologia ela é uma especialidade do que a gente chama de cirurgias minimamente invasivas, né? Que são as cirurgias ou procedimentos que são feitos ou pelos orifícios naturais, no caso da urologia aí, principalmente a uretra mesmo, ou pequenas incisões, pequenos cortes. E assim, na maioria das vezes, as cirurgias urológicas são realizadas com esses procedimentos. E nos últimos anos, com certeza, muita evolução aconteceu, tá? Então tem, como você citou, a cirurgia robótica, as cirurgias endoscópicas para tratar os cálculos renais, para tratar o aumento benigno da próstata, né? Então temos muita evolução nos últimos anos na urologia, com certeza. Falar sobre próstata, no caso. Tem como prevenir? É hereditário? Vai passar de pai para filho? Como é que é essa questão? Sim, é muito interessante, é uma pergunta super frequente, né, no nosso dia a dia. Quando a gente fala de próstata, primeiro a gente tem que dizer que tem duas principais doenças que acometem a próstata, né? Primeiro é o aumento benigno e segundo o câncer de próstata, né? São as doenças mais comuns. Falando do câncer de próstata, que geralmente é a preocupação mais comum, o câncer de próstata ele tem componente genético. Então, pessoas que têm parentes de primeiro grau com câncer de próstata, ela tem, se for um parente, ela tem de 25% a 30% de chance de ter câncer de próstata a mais do que as outras pessoas. Outros fatores que favorecem, né, ou que são fatores de risco, são obesidade, então as pessoas obesas, tá? E os indivíduos negros. Essas pessoas, elas têm mais chance de ter câncer de próstata. Então, os negros, os obesos e aqueles que têm parente de primeiro grau com câncer de próstata, eles têm mais chance de ter câncer de próstata. De uma maneira geral, hoje em dia, tem ganhado muita evidência o que a gente chama de síndrome metabólica, que é o quê? Além da obesidade, sedentarismo, diabetes, colesterol alto. A síndrome metabólica ela está relacionada com o processo inflamatório crônico. Então, essas pessoas, de uma maneira geral, elas têm mais risco de ter câncer e também de ter o aumento benigno da próstata. Então, não só o câncer de próstata, outros tipos de câncer estão relacionados com o que a gente chama de síndrome metabólica. Então, assim, para a gente prevenir câncer de próstata, hoje a gente fala, prevenção seria o quê? Evitar a doença, né? Então, para evitar o câncer de próstata, medidas que a gente pode ter é vida saudável. Então, fazer atividade física, evitar obesidade, evitar colesterol alto, evitar diabetes. E uma outra maneira que a gente chama de prevenção é uma prevenção para fazer um diagnóstico da doença no início, né? Então, quando a gente fala de fazer consultas preventivas, a gente tem o objetivo de diagnosticar uma doença no início. Para quê? Caso você tenha essa doença, caso a pessoa tenha essa doença, se descubra numa fase inicial e, consequentemente, a chance de cura e as consequências de um possível tratamento sejam melhores, ou seja, tem mais chance de ficar curado e menos risco de ter uma complicação do tratamento. Por quê? Porque a doença está mais localizada, está no início. Então, quando a gente fala de câncer de próstata, aí tem
o mês tradicional para a prevenção do câncer de próstata, que é o Novembro Azul, né? A gente diz que todos os homens a partir dos 50 anos ou a partir dos 45 que tem um fator de risco, que eu falei, essas pessoas têm que fazer o exame preventivo para o câncer de próstata ou uma consulta no urologista anualmente. Por quê? Mesmo que ele não tenha sintoma nenhum, e o câncer de próstata tem essa característica, no início ele não dá sintoma nenhum. Então, ele tem que fazer uma consulta com o objetivo de, caso tenha doença, fazer um diagnóstico precoce e aí, consequentemente, mais chance de cura, menor chance de complicações de um possível tratamento. Geralmente as pessoas só vão procurar o médico quando o sintoma já está um pouco avançado, né? Sim, com certeza. E geralmente é na emergência, né? Vai na UPA, aí ali o próprio clínico geral ali acaba percebendo e... Sim, direcionando para um especialista, né? Isso aí é muito comum, viu? Muito comum, porque o que acontece? O homem, ele é mais resistente a fazer avaliações, principalmente consultas de prevenção, né? Comparado com a mulher. Então, tem trabalho científico, a Sociedade Brasileira de Urologia tem uma pesquisa recente que mostrou que os homens, eles fazem consultas preventivas 40 vezes menos do que as mulheres. Então, eles não vão no médico para fazer prevenção ou vão numa porcentagem muito menor comparado com as mulheres. Geralmente, quando eles procuram, é porque já estão sentindo alguma coisa, né? E aí, nesse caso, para ressaltar essa questão que eu falei, o câncer de próstata, no início, ele não dá sintoma nenhum. Por quê? Porque ele acomete... Geralmente, os sintomas que estão relacionados com as doenças da próstata são sintomas relacionados com o ato de urinar. Então, a pessoa pode ter dificuldade para urinar, dor, um aumento da frequência urinária. E esses sintomas são relacionados com sintomas urinários, por quê? Porque a próstata, o canal da urina passa no meio da próstata, a uretra passa no meio da próstata. Então, quando tem um crescimento da próstata, ele comprime a uretra e aí dá os sintomas, né? Qual que é a questão no câncer? O câncer de próstata, ele acomete a zona periférica. Para ficar fácil para as pessoas entenderem, eu sou professor e sempre falo isso na aula, que a gente imaginando a próstata como se ela fosse um limão, onde a gente tem o miolo e a casca, né? Do limão ou de uma laranja, o miolo é a região que acomete o aumento benigno. E a zona periférica, a casca, é o câncer que acomete mais essa região. Então, no início, quando o câncer está na casca, que a gente chama de região periférica da próstata, o paciente não tem sintoma nenhum. O câncer tem que crescer muito para ele atingir a região central e fechar ou obstruir a uretra para o paciente ter algum sintoma urinário. Então, geralmente, quando se faz o diagnóstico do câncer de próstata, quando o paciente já tem sintoma, geralmente a doença está avançada. Por isso que, no início, o câncer de próstata não dá sintoma, porque a região periférica, casca, entre aspas, da laranja, do limão, é que é acometida, então ele tem que crescer muito para o paciente começar a ter sintoma. Então já vai estar bem avançado, então. Exatamente. Né? É daí a importância de se fazer consulta de forma preventiva, ou seja, procurar o urologista, mesmo sem ter sintoma nenhum, porque esse diagnóstico ele pode ser feito nessa fase. E se isso acontece, geralmente está no início da doença, então a chance de ficar curado, né, e não ter consequências dos tratamentos é muito maior. Doutor, o câncer tem cura? Como é que forma o câncer? Como é que é essa questão do... Pois é, essa é uma pergunta muito interessante, é assim, o câncer ele é definido como sendo uma proliferação anormal das células. Então, ele tem um crescimento exagerado de determinadas células e esse crescimento, eles, entre aspas, eles sugam, eles puxam a energia, toda a nossa energia, né? Uma grande parte, uma energia significativa. Inclusive, eu escutei numa reportagem que a Rússia tinha descoberto a cura para o câncer, né? Pois é. O que é o detalhe? O detalhe é que a gente... O objetivo seria o quê? Você fazer diagnóstico bem no iniciozinho, né? Porque aí você vai lá, trata aquela célula, não tem consequência nenhuma, né? Essa é uma realidade que ainda não está presente, né? É o desejo e de todos nós e é motivo de muitas pesquisas científicas, né? Mas o que a gente pode fazer é fazer o diagnóstico numa fase inicial da doença, ou seja, a pessoa já está com a doença, né? Mas se descobrindo no início,
pode ser curado. Então, especificamente no câncer de próstata, quando se faz o diagnóstico no início da doença, a chance de cura é de até 90%. Então, índice de cura é muito alto. Quando se está numa fase mais avançada, aí a chance de cura, em geral, é pequena. Cada tipo de câncer tem as suas particularidades, né? Nós estamos falando do câncer de próstata. Câncer de próstata, na fase inicial, 90% de chance de ser curado. Já é mais fácil, né? Para a pessoa conseguir combater essa doença. Porque, na realidade, muitas pessoas... Essa doença acaba trazendo para os homens, principalmente, né, um certo medo, né? Sim, com certeza. A gente, às vezes passa às vezes nos hospitais, às vezes a gente vê aquelas pessoas com aquela bolsa, a gente já fica um pouco com medo. Porque realmente é muito... É uma doença assim que praticamente do nada surge na família, né? Alguém... Sim, é um detalhe muito importante que, como eu falei, ela geralmente é silenciosa. E quando o câncer de próstata em específico, quando ele dá sintomas, ele já está na fase mais avançada, né? Então, assim, muitas pessoas, e os homens têm esse sentimento com muito mais frequência que as mulheres, né? Deixam de procurar por medo de saber que tem um problema, né? Só que se a gente pensar dessa maneira, se tivermos um problema, quando for descobrir, já está na fase avançada. Porque chega em determinado momento, quando a pessoa está tendo uma dor ou está tendo um sintoma importante, ele tem que ir procurar um jeito, né? Tem que ir no pronto-socorro, tem que ir procurar uma solução. E, geralmente, nessa fase, a doença está mais avançada. Doutor, e no caso... A pessoa, para fazer, no caso, esses exames, ele é periódico, uma vez por ano, dois anos? Como é que é feito esse tratamento? Sim, o acompanhamento. Os homens, né? Uhum. Pensando no câncer de próstata, eles devem procurar o urologista, todos os homens, a partir dos 50 anos, uma consulta anual. Então vai ficar todo ano? Todo ano. A partir do momento que ele já foi no médico, e aí algumas situações específicas, podem ser necessários um acompanhamento mais curto, vamos dizer assim, num tempo menor. Aí define isso de acordo com cada caso. Então, o médico define, só deve voltar a cada 6 meses, ou um ano é o suficiente. Tá? E se tiver um fator de risco para o câncer, como eu disse, parente de primeiro grau com câncer de próstata, os obesos e os negros, essas pessoas devem fazer o exame preventivo no urologista a partir dos 45 anos. Os outros homens a partir dos 50. Os exames são feitos, no caso, do dedo, né? Que todo mundo sabe, né? Que é o grande vilão. É o grande tabu, né? Tabu. Quais são os outros, além desse que faz? Sim. Primeiro eu quero comentar um pouquinho sobre o exame do toque. Eu acho que vale a pena aqui, não posso perder essa oportunidade. O exame do toque é um exame que ele não dói, ele dura 15, 20 segundos, é um exame muito rápido, ele não tem nenhuma interferência na masculinidade. Praticamente 100% dos homens, quando fazem o exame, depois que fazem o exame, eles dizem: poxa, doutor, eu nem dormi à noite, fiquei preocupado, me estressei, estava nervoso, e era só isso. Sim, a maioria diz isso, quase 100%. Poxa, é só isso. Então, assim, realmente é um tabu e que não corresponde. É muito tranquilo, muito rápido, tá? E não tem sentido uma pessoa deixar de fazer uma prevenção ou se cuidar e deixar de fazer um exame desse, por exemplo, tá? Assim, a gente já tem um tempinho de experiência, alguns anos de urologia, né? Então, a gente já tem muitos casos, assim, a gente depois acha engraçado, conta rindo, na hora não é tão engraçado não, mas... Então, assim, tem situações, por exemplo, já aconteceu comigo, de chegar um casal onde aquele senhor era um senhor muito, muito sério, nunca tinha feito o exame, chegou e disse... A esposa, ele não falou nada, a esposa chegou o casal, a esposa disse: doutor, ele veio comigo, mas ele disse que não vai falar nada, vai ficar calado, não vai fazer o exame do toque, mas eu trouxe ele assim mesmo. Bom, aí a gente foi conversando e tal, eu já falei, não vou fazer o exame do toque hoje. Pronto, aí ele já relaxou, né? Aí fui conversando, ele conversou e tal, falou: não, vamos pedir os exames, e aí, quando o senhor
voltar, nós fazemos o exame do toque. Resumo, ele veio, voltou, fez o exame do toque, tá? Tava tudo bem, ok. Então, assim, muitas vezes é falta de conhecimento também, de esclarecimento, né? E esse tipo de oportunidade que você está dando para a gente aqui é muito relevante, porque as pessoas, elas se conscientizam quando a gente fala mais do assunto, toca nesse assunto, que realmente é um tabu que não tem sentido. Verdade mesmo. A sua experiência também na área de fertilidade, como é que é? Explica um pouco para a gente sobre essa questão aí. Sim. A questão da fertilidade é um fator muito relevante, assim, uma situação bastante comum, né, no dia a dia do nosso consultório, e eu tenho uma das áreas minhas de formação, uma pós-graduação que eu tenho é na área da fertilidade, então eu tenho bastante experiência aí no atendimento dos casais, né? E nós sabemos que, mais ou menos, né, 1/3 das causas de dificuldade de um casal ter filho, ela é masculina, 1/3 é feminina e 1/3 é um componente do casal. Tem um lado masculino e um lado feminino. Então, assim, é um motivo muito comum de consulta, no consultório. E é um motivo que angustia muitos casais, né? Então, você imagina que um casal que tem pouco tempo aí de casado quer ter filhos, sempre é um fator de angústia, de estresse para um casal, né? Então, é muito importante, nesses casos, e geralmente a gente define como infertilidade, ou a dificuldade de ter filhos, quando um casal está tendo um relacionamento normal, sem nenhum método anticoncepcional, sem nenhum método para evitar ter filhos, e está tendo, então, uma vida sexual normal, com 1 ano de vida sexual normal, sem nenhum método para evitar e não consegue engravidar, aí existe a suspeita que esse casal tem infertilidade ou tem dificuldade para ter filhos. Aí que deve procurar Aí deve procurar um profissional especializado, aí geralmente o ginecologista, né, no caso da mulher, e o urologista, no caso dos homens. Então, dificuldade para engravidar, no lado masculino, é com o urologista. No caso, o casal, cada um vai pegar um especialista para fazer os seus exames. Exatamente. Por quê? Se a gente precisa, nesses casos, descobrir qual é o lado que está com alguma alteração, né? Se é o homem, se é a mulher ou se é os dois. Então, mais ou menos como eu disse, é igual aí a alteração que pode estar levando à infertilidade ou dificuldade de ter filho. O homem e a mulher, eles têm uma participação aí semelhante nessas situações. Falando um pouco agora sobre vasectomia, tem idade? Quais são as exigências? A lei fala alguma coisa sobre isso? Ou qualquer pessoa pode fazer? Essa pergunta é muito interessante, aí eu também não posso perder a oportunidade de estar falando isso. A vasectomia, ela é o procedimento para aquele homem não ter mais filhos, né? Uhum. E a gente sempre fala isso porque a vasectomia, ela é um procedimento, porque o homem pode fazer um procedimento para não ter mais filhos e a mulher também pode fazer. Só que no caso do homem, o procedimento é um procedimento menos agressivo, menos invasivo. Pode ser feito até com anestesia local somente. Na mulher, desculpa. Na mulher, a mulher, o procedimento na mulher é mais invasivo, precisa de internação hospitalar, ao passo que a vasectomia não, é um procedimento que a gente chama de ambulatorial. O homem faz aquilo ali, pode ser feito só com anestesia local, como eu disse, com anestesia local, mas é um procedimento que ele faz, fica um pouquinho na recuperação e vai embora para casa. A mulher não, geralmente precisa ficar internada. Então, assim, é um procedimento que tem um impacto bem menor no homem do que na mulher, comparado com o da mulher, né? Em relação à questão da idade, recentemente teve uma mudança na legislação, né? Porque tem uma lei falando sobre a questão da realização da vasectomia, e que é a mesma lei para a ligadura da mulher, né? Que antes era a partir dos 25 anos, né? Agora mudou a partir dos 21 anos, tá? E ainda precisa de ter, a lei diz, né? Pelo menos 2 filhos, sendo que o filho mais novo tenha pelo menos 1 ano de idade. Essa é o que diz a legislação para fazer a vasectomia, ou a ligadura, no caso da mulher. Tem essa exigência, né? Sim. Até algum tempo atrás, na lei anterior, também precisava que tivesse a anuência, né, ou a concordância do parceiro. Então, a mulher fosse fazer o procedimento, o homem, o parceiro tinha que concordar, tá?
Hoje também mudou, então não precisa mais dessa situação, né? E um detalhe sobre a sua pergunta diretamente é assim, quando a gente fala de vasectomia, e aí é uma das minhas principais áreas de atuação também, a gente pode dizer que é possível reverter, sim, existe a reversão da vasectomia, tá? Que é uma cirurgia que aí, qual que é o detalhe? Quando a gente vai fazer a vasectomia, a gente sempre orienta o paciente que ele deve encarar como sendo um procedimento irreversível. Por quê? A vasectomia é um procedimento, entre aspas, né, mais simples. Para fazer a reversão, não. Aí o paciente precisa ficar internado. No caso da vasectomia, não precisa ficar internado. Pode ser até feito com anestesia local. Na reversão, tem que fazer uma anestesia de um porte maior, né? Precisa ficar internado. Então, é um procedimento que a gente chama de porte maior, uma cirurgia de maior porte, tá? Então, quando a gente fala cirurgia de maior porte, isso implica também possíveis complicações, né? Então, tem que se pensar muito bem quando vai fazer a vasectomia. A princípio, encarar como sendo um procedimento irreversível. Porém, a gente sabe que a reversão é um procedimento que é bem factível, né? E que está aí presente nos nossos dias. E o que a gente tem que fazer? Para fazer a reversão, é um procedimento que é feito com o uso do microscópio. Então, a gente precisa ter no centro cirúrgico um microscópio, porque são estruturas bem delicadas, bem fininhas, que, na verdade, é um canalzinho que a gente secciona quando faz a vasectomia, que a gente depois precisa ligar ele de novo, né? Um caninho, então, para a gente poder fazer a reversão, a gente faz uma, né, a ligadura desse caninho novamente, que é feito com pontinhos, com um fio bem fininho, tá? Então, por isso, precisa do microscópio para ajudar a gente na cirurgia. Tá? Então, é um procedimento que é mais complexo, vamos dizer assim, uma cirurgia maior no caso da reversão. E o principal fator que está relacionado com o sucesso da reversão é o tempo de vasectomia. Então, se tem muitos anos, geralmente acima de 15 anos depois que fez a vasectomia e vai fazer a reversão, aí a tendência do sucesso na reversão é menor. Até 10 anos, no máximo 15 anos de tempo de vasectomia, para quem fez a reversão, existe uma taxa de sucesso maior, tá? Que a reversão, ela não é 100% de sucesso, tá? Quando ela é feita naquelas pessoas que têm uma chance maior, o resultado é em torno de 80% de taxa de sucesso da reversão de vasectomia. Então, de cada 10 pessoas que fazem, 8 têm sucesso quando é feito naquele perfil da pessoa que está mais... o perfil melhor, né? Tem mais chance de ter realmente sucesso. Doutor, nesse caso, tem efeito colateral quando se faz essa... A vasectomia? É. Pois é, essa é uma boa pergunta também. Porque, curiosidade, até minha mesmo. Sim, o que acontece? Os homens, como eles já são, geralmente eles são meio avessos, né? Aí no médico, às vezes a fazer cirurgia, muitos, né? É uma pergunta muito comum no consultório. Qual que é a principal pergunta, o principal receio, medo que os homens têm quando eles vão conversar com a gente sobre a vasectomia? Ah, doutor, isso traz alguma alteração na vida sexual? Isso pode levar a algum tipo de impotência, dificuldade normal de ter uma vida sexual normal? A resposta é não, tá? Não existe nenhuma relação de cirurgia de vasectomia com dificuldade para ter uma vida sexual normal, no caso do homem, tá? Existem até, isso não é uma coisa que está... Até para o teu corpo, para o teu organismo... Não tem nenhuma consequência, tá? Nenhuma consequência. Uma outra pergunta que os homens fazem muito essa pergunta também é se vai diminuir muito o conteúdo do sêmen, né? Porque o sêmen, ele tem as secreções normais dele e mais os espermatozoides. Quando a gente faz a vasectomia, basicamente vai diminuir, vai zerar, né? O objetivo é esse, os espermatozoides. Porém, os espermatozoides, eles são um componente pequeno do sêmen. Então, do percentual do sêmen, os espermatozoides são uma pequena parte. Então, quando você faz a cirurgia, nem costuma muito diminuir a quantidade do sêmen, tá? Então, que é uma pergunta que os homens fazem. Poxa, doutor, mas vai ter sêmen, a quantidade vai ser normal? Provavelmente sim. Se acontecer de diminuir, é uma pequena quantidade, que muitas vezes nem é perceptível, tá? Em relação a outros sintomas, outras consequências da cirurgia de vasectomia, praticamente não tem nenhuma. Tem até trabalho científico, a gente não pode dizer que isso ainda seja uma verdade científica, que tenha fortes evidências de que seja uma verdade mesmo,
mas que tem trabalho até tentando sugerir que os homens que fazem vasectomia têm até uma vida sexual melhor. Tá? Por quê? Provavelmente está relacionado mais com o aspecto psicológico, porque ele não está mais preocupado se vai ter filho, se não vai, relaxa mais, fica mais tranquilo, isso tem uma tendência até de trazer uma vida sexual mais satisfatória. Tá? Isso não é uma questão, como eu disse, que está comprovado cientificamente, mas é uma tendência. Então, assim, mas do ponto de vista de ter algum problema, alguma consequência, para quem fez vasectomia, não tem nenhuma consequência. É bom ouvir de um especialista, né? Porque geralmente a gente escuta de forma diversa, né? Sim. Mas o especialista falou. As pessoas perguntam para a gente isso realmente lá no consultório, na clínica, mas isso, como ele disse, podem ficar tranquilos, que não tem consequência nenhuma. Doutor, deixa eu ver uma outra pergunta aqui para o senhor também. Ah, tá. O que o senhor considera como maior aprendizagem e lição para o senhor? Algum caso que o senhor tratou, alguma experiência? A gente já tem, como eu disse, uma bagagem, assim, uma experiência profissional grande, né? Mais de 20 anos como médico, tá? 25 anos de formado eu já tenho, mais de urologia, em torno de 20 anos que eu sou urologista. Então, assim, tem muitos exemplos, muitos casos e muitas situações. Mas, assim, de uma maneira geral, eu acho que, se fosse para pensar numa mensagem, né? Seria dizer que hoje, quando a gente fala de saúde, a gente tem como foco principal a prevenção. Então, a gente não deve ficar esperando ter sintomas, ter algum problema específico de saúde para procurar o médico. Tá? Então, a gente tem muitos casos em que a gente, vamos falar um pouquinho da próstata, que é uma das principais doenças aí do homem acima dos 45, 50 anos. Né? Então, a gente tem muitos casos em que homens que fazem o exame de forma preventiva, fazem os exames anualmente e fizeram o diagnóstico de câncer de próstata, fizeram o tratamento, na maioria das vezes a cirurgia, ficaram curados e estão muito bem. Por outro lado, temos também homens que fizeram consultas somente quando ele estava numa emergência, quando ele estava passando mal, quando ele estava com um problema de saúde, fez o diagnóstico do câncer de próstata, mas essa doença já estava numa fase mais avançada. Tá? Então, muitas vezes, a gente ou não conseguiu ajudar muito, ou, no máximo, conseguiu controlar a doença para ela não crescer numa velocidade tão grande para a pessoa poder viver mais alguns anos. Tá? Mas, então, essa é a mensagem. É fazer consulta, fazer avaliação no urologista todos os anos, independente de ter sintoma. Porque a gente ter medo, ter receio de ter algum problema, lógico, todos nós temos, né? Querer ter algum problema de saúde, ninguém quer. A saúde é o nosso principal bem, com toda certeza, né? Mas quando a gente consegue fazer um diagnóstico, descobrir alguma coisa no início, a nossa chance de ficar curado, de resolver aquele problema, é muito maior. E aí eu costumo dizer também assim, quando todos nós, temos algum familiar com uma doença mais grave, mais séria, a família inteira está doente. Todo mundo é acometido. Todo mundo tem uma interferência. Quem já teve alguma experiência assim, com certeza, vai saber o que eu estou falando. Por quê? Porque interfere na vida de todos. Né? Então, é um aspecto interessante também, que como o homem é aquela pessoa, os homens de uma maneira geral, né, tem mais resistência aí no médico, as mulheres, elas com muita frequência, elas são as pessoas que agendam as consultas, vão e muitas vezes vão lá com o pai, com o irmão, com o marido na consulta. Elas muitas vezes levam. Tem até trabalhos mostrando que no consultório do urologista, muitas vezes, nesse perfil desses homens acima dos 45, 50 anos, que tem lugar que metade das consultas foram as mulheres que agendaram. Tá? Então, muitas vezes, esse tipo de assunto que a gente está tocando aqui, é muito importante passar para as mulheres, porque elas é que muitas vezes levam os seus pais, os seus maridos, né, na consulta com o urologista. É super comum, muito frequente. Verdade. Doutor, nossa última pergunta final. Para quem está querendo usar o Tadalafila, é prejudicial? É remédio? É suplemento alimentar? Prejudica? Como é que é? Fala um pouco para a gente aí. Pois é, sobre isso é super interessante fazer essa pergunta, poder responder essa pergunta, né? A oportunidade aqui, mais uma vez, falar sobre esse assunto. Caboclo já não está dando mais conta e precisa de uma ajuda. Pois é.
essa medicação, ela se popularizou muito, né? E o que a gente diz? É muito importante, primeiramente, é fazer uma consulta no urologista, é fazer uma avaliação com o médico para saber qual é realmente o problema ou o que está acontecendo com aquele homem que está tendo dificuldade de ter uma vida sexual normal, está tendo dificuldade de ereção. Isso é o básico. Por quê? Essas medicações, elas têm seu lado positivo, né? É uma excelente medicação, mas quando é usado de forma correta naquela pessoa que tem indicação. Então, primeiro, é preciso sempre ver se aquela pessoa pode tomar, né? Segundo lugar, hoje, muita gente faz uso do que a gente chama de forma recreativa dessas medicações. O que é essa forma recreativa? É aquela pessoa que não precisa, tá? Ele está muito bem, mas ele acha, não, eu quero melhorar. E isso, depois lá na frente, muito provavelmente vai trazer consequências. Por quê? Se ele precisar lá no futuro, provavelmente essa medicação que ele já usou lá quando ele era bem mais jovem e não tinha necessidade nem indicação, talvez não faça mais efeito lá no futuro, quando ele realmente estiver precisando. Outra questão, como você comentou, é a questão da medicação usada como suplemento. E hoje, até como um pré-treino, né? Muita gente vai para fazer academia e usa a tadalafila ou quer saber se a tadalafila tem algum resultado no pré-treino, né? Hoje, o que a gente pode dizer? Esse medicamento, ele é um medicamento que é um vasodilatador, né? Que ajuda na ereção. Do ponto de vista da musculação, da academia, se isso traz alguma vantagem, a resposta é que não existe nenhum trabalho científico que mostre isso, tá? Então, a resposta é não. Essa medicação ela não deve ser usada com esse objetivo. Por quê? Ninguém sabe o que pode realmente acontecer quando se usa com esse objetivo, tá? Então, a tadalafila ela não deve ser usada como suplemento, ela não deve ser usada como uma medicação, como um pré-treino, tá? Ela deve ser usada sempre com uma orientação médica. Então, passar no médico, urologista, para fazer uma avaliação adequada, fazer os exames e ver se realmente tem indicação. Se o médico achar que tem indicação, ele lhe prescreve, passa para quem tenha realmente a necessidade de utilizá-lo, entendeu? Então, do ponto de vista médico, a orientação não deve usar com o objetivo de pré-treino ou de como um suplemento aí, por exemplo. Com certeza, né? Doutor, esse bate-papo foi uma verdadeira aula aqui. Meu muito obrigado mesmo. Nós estamos nos minutos finais, vou deixar aqui para o senhor dar suas considerações finais. Eu agradeço aí mais uma vez a participação, tá? Estamos sempre à disposição. Quando você tiver algum assunto aí dentro da urologia, que quiser algum esclarecimento, ajudar a esclarecer o seu público aí, nós estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.